Olá, turminha do nono ano, aqui quem vos fala é o professor Manuel e sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje sobre usando fatoração para resolver equações. É isso mesmo, turminha. Nós vamos usar as fatorações de polinômios para resolver equações. Sim? Professor? Então hoje você vai aprender como usar a fatoração. Que fatoração, professor? A fatoração da diferença de dois quadrados, a fatoração pela colocação de um fator comum em evidência para resolver equações. Então vamos lá. Primeiramente, turminha, entenda esta propriedade que ela é muito importante para o nosso estudo de hoje. Que propriedade, professor? Veja, se o produto, veja que aqui nós temos uma multiplicação, se o produto entre dois números, turminha, é igual a zero, então nós podemos dizer que um desses fatores é igual a zero. Ou x é igual a zero, ou y é igual a zero. Como assim, professor? Entenda, na multiplicação, turminha, um produto, ou seja, o resultado da multiplicação é igual a zero somente se um dos fatores for igual a zero. Então, nós estamos dizendo, se esta multiplicação é igual a zero, então x é igual a zero ou y é igual a zero. Porque você sabe que na multiplicação, turminha, só é igual a zero se um dos fatores for zero. Nós sabemos que todo número multiplicado por zero é igual a zero. Então, veja comigo como resolver uma equação utilizando-se da fatoração. Primeiramente, veja que uma equação ela possui dois membros. O primeiro membro e o zero é o segundo membro. O primeiro membro dessa equação, turminha, é uma diferença de quadrados. Sim, x ao quadrado menos 16, que é o mesmo que 4 ao quadrado. Ok, turminha? Então, veja comigo que o primeiro membro dessa equação é uma diferença de quadrados. Como você sabe, professor? Olha aqui, turminha, ó. X ao quadrado menos 4 ao quadrado é igual a zero. Por que 4 ao quadrado, professor? Porque 4 ao quadrado é igual a 16. Agora, veja comigo, isso é muito importante você perceber, que a diferença de quadrados, a forma fatorada de uma diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença. Então, se você tem uma diferença de quadrados, essa diferença você pode escrever como um produto da soma pela diferença de dois quadrados, que é a forma fatorada de uma diferença de dois quadrados. Então, vamos escrever, turminha, essa diferença de dois quadrados como um produto da soma pela diferença. Então, fica da seguinte forma: x mais 4 vezes x menos 4 igual a zero. Ok, turminha? Veja que nós simplesmente escrevemos essa diferença de quadrados como um produto da soma pela diferença, que é a forma fatorada da diferença de dois quadrados. Tranquilo, turminha? Agora nós vamos resolver essa equação, ok? Então, nós vamos resolver essa equação utilizando-se da seguinte propriedade. Veja que nós temos aqui um produto entre dois números, o número x mais 4
e o número x menos 4. Se o produto, veja que nós vamos se apropriar dessa propriedade. Se o produto entre esses dois números é igual a 0, então, veja só, então, podemos dizer o que, turminha? Podemos dizer que x mais 4 é igual a 0, ou seja, esse termo aqui, esse fator aqui, ok, é igual a 0, ou o outro fator, x menos 4, é igual a 0. Ok, turminha? Porque um produto entre dois números é igual a 0 somente se um deles for igual a 0. Certo? Porque todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, só há um produto igual a 0 se um dos fatores for igual a 0. Então, resolvendo a equação aqui, vai ficar x, turminha, é igual a 0, está positivo, passa para o segundo membro negativo. Então, resolvendo essa continha aqui, nós obtemos menos 4. Então, x é igual a menos 4. Ou, resolvendo a outra equação, x é igual a 0, está negativo, passa para cá, positivo. Então, turminha, x é igual a 4. Então, nós podemos dizer que a solução dessa equação é menos 4 e 4. Que equação, professor? Dessa equação aqui, porque nós queremos determinar as raízes dessa equação. As raízes dessa equação é menos 4 e 4. Vamos ver mais um exemplo, tá, turminha? Para você ir tirando suas dúvidas, tranquilo? Agora, fique ligado que o produto entre dois números é igual a 0 somente se um dos fatores for igual a 0. Não tem como um produto entre dois números ser igual a 0 se um dos fatores não for 0. Então, você coloca aí, por exemplo, na tabuada aí, 3 vezes o 0 é quanto? É 0. Por que 3 vezes o 0 é igual a 0? Porque um dos fatores é igual a 0. Então, essa propriedade aqui, ela é muito importante, turminha, para nós entendermos esse assunto aqui. Então, vamos ver aqui, turminha, mais um exemplo, tá? Deixa eu limpar melhor aqui o nosso quadro aqui. Vamos ver aqui mais um exemplo aqui. De usando fatores, ou melhor, usando fatoração para resolver uma equação. Bom, vamos colocar aqui um exemplozinho aqui. Esse exemplo aqui, nós queremos saber quais são as raízes da equação x ao quadrado mais 7x igual a 0. Então, vamos lá. Quais são as raízes da equação x ao quadrado mais 7x igual a 0? Primeiramente, turminha, veja que, olha só, primeiramente nós vamos escrever o primeiro membro dessa equação na forma fatorada. E para fazer a fatoração do primeiro membro dessa equação, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a fatoração pela colocação de um fator comum em evidência. Neste membro, quem é comum? O termo comum aqui é o que aparece em ambos. Então, nós temos aqui o x aparece aqui e o x aparece aqui. Então, o fator comum é x. Então, vezes. Agora, veja só. Se nós pegarmos esse termo e dividir por x, nós vamos ter o quê? X. X ao quadrado dividido para x é igual a x. Mas esse termo aqui, 7x dividido por x, é igual a 7. Tudo isso igual a quanto? A 0. Agora veja que nós caímos novamente nesta propriedade. O produto entre dois números é igual a 0 se um dos fatores for igual a 0. Ou x é igual a 0, ou x mais 7 é igual a 0. Então, resolvendo, turminha, nós podemos dizer o seguinte, aqui, ó, podemos dizer
que x é igual a zero, ou seja, esse fator é igual a zero, ou, ok, turminha, ou x mais 7 é igual a zero. Bom, x igual a zero não precisa resolver, já está dizendo que x é igual a zero. Agora vamos resolver essa equação. Para isso, quem tem incógnita fica no primeiro membro, quem não possui passa para o segundo com o sinal trocado. Então, x é igual a 0 menos 7 é igual a menos 7. Então, solução dessa equação, 0 e menos 7. Então, tá aí, turminha. Primeiramente, o que você tem que fazer quando você vai usar uma fatoração para resolver uma equação? Primeiramente, você fatora o primeiro membro dessa equação. Ou fatora pela diferença de 2 quadrados, certo? Utilizando o produto da soma pela diferença. Ou você faz a fatoração pela colocação de um fator comum em evidência, como nós fizemos neste exemplo. A partir daí, você usa essa propriedade que ela é muito importante, vale lembrar, certo? Você não pode esquecer dessa propriedade, que um dos fatores, olha só, um produto é igual a zero, somente se um dos fatores for igual a zero. Então, turminha, muito obrigado por assistir mais essa videoaula. Fico muito feliz por você estar se empenhando nos seus estudos diante dessa pandemia que nós estamos passando. Muito obrigado e até a próxima aula.